E essa luta, ela sempre coloca como se tudo fosse definido em preto e branco, em opostos, né? Preto e branco aqui, até diante desse diálogo, pode se perder como uma questão racial, mas eu digo assim, na ideia de extremos, de opostos, como se automaticamente todo mundo que tem uma condição social mais simples fosse vítima, todo mundo que tem uma condição social mais alta fosse opressor. Mas é assim que a gente vê, é assim que as coisas realmente se mostram na realidade, ou mesmo à luz das escrituras? Para essas noções aí de justiça social, seria assim que elas procederiam, né? Então, o mundo é dividido em duas metades. De um lado, você tem pessoas investidas de uma justiça própria, e do outro lado, você tem os inimigos a serem batidos, né? Não há meio termo nessa guerra. Nesse sentido, essas noções de justiça social são intensamente religiosas, apesar de terem descartado o teísmo tradicional, né? As definições que eles têm de justiça são muito mais imanentes do que transcendentes, são muito mais baseadas no fluxo, né, do que em algo que vem de cima, e logo é absoluto, não tem como ser discutido, né? Por isso que é interessante notar como é que a esquerda mudou de final da década de 80 do século XX para esses últimos 10, 20 anos aí do século XXI, né? Então, o foco hoje não é nem tanto os pobres, isto é, aqueles economicamente aí vulneráveis, mas o foco muito mais agora são as novas minorias, né? As pequenas aldeias, né, que agora são alimentadas e, para usar a palavra da hora, né, empoderadas aí pela justiça social. Exato, o tal do empoderamento, né? A gente poderia dizer, Franklin, que é uma espécie de justiça à la Robin Hood, tipo assim, não tanto só dos pobres, né, como você mesmo falou, houve essa migração de qual é a minoria que eles estão defendendo, mas até mesmo do tipo assim, enquanto Robin Hood ele estava preocupado em pegar dos ricos os bens para passar e dividir para os pobres, aqui também eles poderiam hoje em dia estar preocupados em tirar do holofote dos opressores, né, dos ricos, e dividir também para os pobres, uma coisa assim de querer tomar de outros para dividir? E essa talvez seria a visão da esquerda pré-Muro de Berlim, né? Essa seria a ênfase deles. Agora, a questão tem muito mais a ver, não tanto com um tipo de redistribuição de renda e de bens para igualar economicamente a sociedade, mas muito mais com a destruição dos inimigos ideológicos, né? Então, o inimigo ideológico ele é personalizado, né, a nome e rosto dele, e a ideia aí não é que você vai dialogar com ele e tentar ganhá-lo para a sua causa, né? O foco agora é muito mais calá-lo, destruí-lo, moer a reputação do inimigo, né? Porque ele não é digno de nem ser ouvido, né? Então, isso a gente já começa a ver aí, até mesmo na cultura popular, né? Personagens, por exemplo, de graphic novels, quando são interrompidas, batendo no rosto do interlocutor, dizendo: olha, você está me interrompendo, você não pode me interromper, né? Você não pode ocupar meu lugar de fala, que é outro chavão ligado ao movimento também, né? Então, o que nós temos aí não é nem tanto a ideia da distribuição de renda, mas muito mais a imposição de uma agenda cultural sobre o todo da sociedade, e aquelas pessoas que se levantarem, que se opuserem a isso, devem ser esmagadas, pisadas. Há um processo aqui de desumanização do adversário. É verdade. Cancelada seria também uma coisa que a gente pode falar. Essa questão da moda aí do cancelamento tem ligação com isso, né? A gente viu até alguns casos de pessoas tentando defender uma cosmovisão, padrões éticos, justiça mais conservadores e sendo canceladas, sendo caladas ali para que não pudessem falar a sua versão. O Jordan Peterson é um exemplo disso, por exemplo, né? Ele foi retratado como Caveira Vermelha numa graphic novel do Capitão América, né? Então, como vilão, né, como inimigo a ser batido. É curioso, Saur, que a mentalidade da esquerda lembra muito a mentalidade do quartel, né? Como é que você faz para
tornar um adolescente um militar, né? Além de discipliná-lo, enquadrá-lo, né? Reconstruí-lo, né? A imagem do sargento instrutor, o jovem recruta lá com 17, 18 anos, ele é treinado, por assim dizer, a ver o seu inimigo não como pessoa humana, mas como um nada, algo a ser batido, né? Por isso que é até chocante no famoso clássico de Éric Marie Remarque, quando o personagem principal, Paul Baumer, ele cai na trincheira e há um contra-ataque francês e, sem querer, ele baleia o inimigo francês que cai na trincheira dele. E a cena é chocante porque o inimigo passa uma noite gemendo e o livro retrata de forma gráfica a agonia do personagem principal, fazendo promessas e juramentos, dizendo que vai cuidar da família daquela pessoa, mas isso ilustra o ponto, né? O esquerdista, a semelhança de um adolescente sendo formado como militar no quartel, ele é induzido, ele é levado a ver o inimigo como um nada. Não como um ser humano, não como uma pessoa, mas algumas vezes ao choque da realidade. E aí, no choque da realidade, às vezes pode haver um despertamento trágico e duro, né? Porque a gente acaba percebendo que quem está do outro lado não é um demônio, não é um alien, não é um predador, mas é uma pessoa de carne e osso, com nome, com história, com família, né? Então, isso também explica essa questão do cancelamento. Quando se cancela alguém, né, está dizendo o seguinte, ó, essa é uma não pessoa, para usar a linguagem da esquerda soviética lá da década de 40 ou 50, né? Ela é não pessoa, ela se opôs à ideia, e a ideia aqui com I maiúsculo, né? Como um destaque, né? Como uma ideia gnóstica, né? Ok, essa não pessoa, então, tem que ser reduzida a nada. Então, era típico aí nos campos de reeducação soviéticos, os gulags, na Sibéria, a ideia não era matar o adversário do regime, era desumanizá-lo para puni-lo e, eventualmente, se houver esperança, né, se houver alguma fórmula aí de condescendência do Estado, reconstruí-lo novamente, agora como um cidadão útil ao Estado, né? Então, se de um lado a nova esquerda, né, o que ele chama aqui de marxismo 2.0, mudou o seu foco, né, o seu foco agora são as chamadas minorias, né? Do outro lado, os processos revolucionários de combate ideológico, de reeducação ideológica, não mudaram nada, estão todos presentes, né? Os campos de reeducação do Camboja ou da China se tornaram o Twitter.